Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para nós trabalharmos as disciplinas de Ciências, História e Geografia. E nós vamos começar com o tema Saúde. Todos nós sabemos que é importante neste momento em que nós estamos em isolamento social, devido à pandemia do coronavírus, mantermos alguns hábitos de saúde, como lavar as mãos, que nós podemos usar, por exemplo, um sabonete, sabão, detergente para lavar as mãos. Também podemos usar o álcool em gel para higienizar, principalmente quando nós vamos em algum comércio. Então, nós estamos lá chegando em um comércio e não tem uma pia para nós lavarmos as mãos. Só que até chegarmos naquele comércio, nós podemos ter passado a mão no rosto, a mão em alguma superfície, como num ponto de ônibus ou até mesmo na maçaneta de um carro. Então, ao chegar neste comércio, para nós não carregarmos o vírus que pode estar nas nossas mãos, de alguma superfície que a gente pegou, ou até mesmo de nós estarmos doentes e não sabermos, nós usamos o álcool em gel para higienizar nesses locais. Bom, mas enfim, nós já sabemos que temos que higienizar as nossas mãos, mas nós não vamos falar sobre o Covid hoje. Nós vamos falar sobre os cuidados com os nossos dentes. E aí, você já escovou o seu dente hoje? Tá bem escovadinho? Não tem nenhuma sujeirinha? Será que precisa passar um fio dental neste dente? Vamos falar sobre os cuidados com os dentes. Todo mundo já sabe que nós devemos usar uma escova de dentes. Essa escova, ela deve ser macia, para não machucar a nossa gengiva, porque senão, em vez de cuidar dos nossos dentes, nós podemos acabar machucando a gengiva e alguma bactéria entrar ali e fazer uma ferida nela, e isso pode ser pior para a nossa saúde. Então, atenção para a escova de dente, que deve ser macia e devemos trocá-la de tempos em tempos. O recomendado é de 3 em 3 meses, porque com o tempo, mesmo que a gente cuide, higienize essa escova com água quente, por exemplo, para matar as bactérias, as cerdas vão perdendo a eficácia e alguma sujeirinha acaba ficando ali. Então, a gente troca por uma escova nova. Nessa escova de dente, o que nós usamos é pasta. Então, a pasta de dente, ela auxilia na remoção das sujeiras, das bactérias do nosso dente, para ficar tudo limpinho. Mas, às vezes, essas duas coisas aqui não são suficientes para remover toda a sujeirinha do nosso dente. E então, que entra o fio dental. Bom, o fio dental, vocês já devem conhecer. A gente vai pegar uma quantidade, mais ou menos assim. Quem tiver uma régua, é quase como se fosse uns 30 centímetros. Vou até pegar a régua aqui para mostrar para vocês. Olha, a minha régua tem 30 centímetros, eu peguei quase 30 centímetros de fio dental. Vou tirar ele aqui, fechar a caixinha. E aí, você vai enrolar num dedo e a outra ponta no outro dedo. Pode dar até 2 voltinhas. Olha aqui. E esse fio dental você vai passar entre os dentes, assim, para remover a sujeirinha que está lá no meio destes dentes, ok? Depois que você passar e tiver uma sujeirinha, você pode ir desenrolando aqui uma parte e pegando a outra parte onde não foi usado ainda. Assim, você não vai estar colocando a parte que já está suja de volta no seu dente. E depois que terminar de usar o fio dental, você vai jogar ele no lixo, na lata do lixo. Nada de jogar dentro da pia ou dentro do vaso sanitário, certo? Bom, sabendo disso, você já fez a sua parte, sabendo e aplicando, correto? Não basta saber. Mas aplicando essas dicas, você estará cuidando dos seus dentes dentro de casa.
Mas acontece que às vezes, mesmo cuidando do dente, ou às vezes esquece de cuidar, come um doce, alguns doces a mais, e acaba surgindo nesse dente uma cárie. A cárie, ela surge no dente porque as bactérias começam a se alimentar dos restos de alimentos que estão ali, que não foram limpados corretamente ou não foram limpados a tempo e começam a fazer um buraquinho no dente. Esse buraquinho vai ficando cada vez mais fundo e, além de enfraquecer o dente, podendo chegar a quebrá-lo, essa cárie pode provocar muita dor, principalmente em quem já tem dentes permanentes. Vocês estão em fase de trocar os dentes de leite por dentes permanentes. Então aí é cuidado redobrado, porque se perder esse dente, não vai nascer outro no lugar. Quando aparece uma cárie no nosso dente, nós devemos procurar um profissional que é o responsável pelo cuidado dos nossos dentes e da parte de dentro da nossa boca. Vocês sabem o nome deste profissional? Bom, este profissional é o dentista ou a dentista, se for mulher. Este profissional, ele trabalha num consultório odontológico, que muitas pessoas costumam de chamar de consultório do dentista. Também podemos encontrar um dentista em alguma unidade de saúde, como as que existem em todos os bairros e que atendem a população. Muitas delas contam com dentistas que atendem lá. E não é só quando temos cáries que podemos procurar um dentista. Por exemplo, quando eu tinha 8 anos de idade, eu caí e eu bati esses 2 dentes aqui na calçada e acabei quebrando os 2. Já era dente permanente, então não ia nascer outro dente no lugar. Então meus pais tiveram que me levar a um dentista e reconstruir estes dentes. Senão estaria praticamente banguela até hoje, certo? Então os dentistas, eles também cuidam da parte estética. As pessoas, quando têm os dentes tortos, por exemplo, procuram um dentista para usar um aparelho. Eu já usei aparelho porque os meus dentes eram tortos. Agora eles estão mais retinhos. Outro motivo de nós procurarmos um dentista é para fazer uma manutenção. Por exemplo, eu há muito tempo não tenho nenhum problema, não tenho dente quebrado, não tenho dor de dente, mas mesmo assim, a cada 6 meses ou 1 ano, eu vou ao consultório do dentista, né, o consultório odontológico, para ver se está tudo certo, se não tem alguma cárie que está começando a se formar, se eu preciso fazer alguma limpeza. E ano passado, por exemplo, eu troquei a massinha que formava o meu dente, que eu tinha quebrado lá quando eu tinha 8 anos de idade. E já fazia 19 anos que tinha feito aquela massinha. Então, eu procurei um consultório e uma dentista fez a troca dessa massinha por uma massinha nova, que ela já estava ficando com uma coloração diferente. Então, você já foi ao dentista? Qual foi a última vez que você foi ao dentista? Será que está precisando ir novamente? Bom, agora vamos pensar. O dentista, ele pode passar para a gente algumas coisas para cuidar dos nossos dentes. Além de uma pasta de dentes normal, ele pode acabar passando uma pasta de dente para dentes sensíveis. Eu já tive uma vez problema de sensibilidade nos meus dentes. Quando eu bebia algo muito gelado ou quando eu comia um doce, o meu dente doía. E isso era por causa da sensibilidade do dente. Então, o dentista me passou uma pasta de dentes especial. E eu fui não ao mercado comprar essa pasta de dente, porque vocês sabiam que todos esses itens de higiene aqui, que eu mostrei, além daqueles itens de limpeza, nós podemos comprar estes itens todos no supermercado. Então, nós vamos lá, procuramos, e aí nós vamos passar lá pelo caixa, onde trabalha uma profissional, que é a caixa do supermercado, e pagamos por estes itens, certo? Mas existe um outro lugar perto da sua casa em que é possível comprar itens de higiene. Este local é a farmácia. Bom, na farmácia eu acabei comprando uma pasta de dente específica para dentes sensíveis.
A farmácia também vende outras coisas, como, por exemplo, medicamentos. O dentista pode acabar passando algum remédio caso você tenha dor de dente ou caso você tenha alguma ferida na sua gengiva provocada ou por uma escovação irregular ou talvez porque você tenha batido a boca, tenha saído alguma afta. Também pode ser por ter mordido, mastigado um alimento muito duro que acabou machucando a sua gengiva. Então, pode ir lá na farmácia e comprar um medicamento para passar neste local, que ele pode servir tanto para cicatrizar quanto para remover a dor. Bom, já falamos de alguns lugares da sua comunidade em que vamos para cuidar da saúde, né? O consultório odontológico, uma unidade de saúde, onde além de dentista trabalham médicos, enfermeiras e podem haver outros profissionais. Também a farmácia, e nessa farmácia trabalha um profissional que é o farmacêutico ou a farmacêutica quando é mulher. Estes profissionais, eles estudaram muito sobre os remédios. Então, quando um médico ou um dentista passa algum remédio pra gente, lá na farmácia, o farmacêutico vai olhar a receita daquele remédio e vai nos entregar o remédio correto. E também na farmácia, nós podemos acabar comprando itens de higiene, tanto da boca quanto do corpo, como por exemplo, o sabonete. Outro item de cuidado com a nossa saúde, o protetor solar. O protetor solar serve para proteger a nossa pele do sol, para que não haja queimaduras, para que não fique vermelha e depois acabe descascando. E outra coisa também que é importante é para nos proteger da insolação. Cuidado com o seu corpo, com a sua saúde, com os seus dentes e vamos nos proteger de todos esses efeitos ruins para que a gente não tenha que ir até um médico, até um dentista e na farmácia por causa de algum descuido. Vamos deixar para procurar estes profissionais somente para cuidar daquilo que é essencial e para fazer a manutenção da nossa saúde. Por isso que nós devemos procurar um dentista a cada 6 meses ou um ano para olhar se tem alguma coisa na nossa boca que a gente não percebeu e que precisa ser cuidado para que não fique pior no futuro, certo? Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens de farmácias próximas à nossa escola, que podem acabar sendo próximas à casa de vocês também. Nós temos, por exemplo, aqui, esta farmácia que se chama Drogalim. Ela fica ao lado de um local chamado Vini Calçados. Vini Calçados é uma loja de sapatos. Nesta loja nós podemos encontrar vendedoras de sapato. Já na farmácia nós encontramos farmacêuticos. Temos também esta outra farmácia aqui que se chama Droga Raia. Ela fica ao lado de uma pizzaria chamada Milanos. Numa pizzaria nós podemos encontrar profissionais que são pizzaiolos ou caixas, vendedores, entregadores. Vários profissionais trabalham aqui numa pizzaria. E na farmácia nós encontramos farmacêutico e também caixa, que pode trabalhar lá onde a gente paga pelos medicamentos ou pelos produtos que nós adquirimos na farmácia. Temos aqui uma outra farmácia, esta se chama Drogal e ela fica ao lado de um restaurante e churrascaria chamado Vila Sul. Bom, vocês já sabem que na farmácia nós encontramos o profissional chamado farmacêutico. Num restaurante nós podemos encontrar cozinheiros, garçons, caixas e também entregadores, que eles pegam a comida e entregam na casa das pessoas que fizeram o pedido, certo? Olha quantos profissionais diferentes trabalham perto de você. Bom, nós podemos acessar estes locais como farmácias,
consultórios odontológicos, unidades de saúde, restaurantes, lojas de calçados, todos esses locais que nós vimos nas imagens anteriores, porque nós vivemos na cidade. Bom, tem outro lugar em que nós poderíamos viver? E tem sim, tem o campo. Nós temos a cidade, que ela fica na zona urbana do nosso município. Por exemplo, o município de Limeira. Na parte urbana, nós temos a cidade com todas essas coisas que nós falamos, como temos aqui ilustrado nesta imagem. Além da cidade, nós temos a zona rural do nosso município, né? Nós temos esta parte que é cheia de verdes, que tem casas mais distantes umas das outras, que podem ter até comércios, mas eles seriam muito mais distantes das casas, mas geralmente não há comércio nessas áreas. Há mais o que? Plantações, criações de animais, como veremos nas imagens posteriores. Então aqui nós temos esta imagem de uma casa na zona rural, cercada por plantações. Nesta outra, nós temos a criação de animais, que será para a produção de carne e para a produção de leite. Aqui também, olha como as casas são poucas e como predomina o verde das partes que são ainda florestas preservadas ou que são de plantações. No campo, nós temos pessoas que trabalham em pequenas plantações, como nesta imagem nós podemos ver, em que as pessoas vão lá e podem colher com as próprias mãos os alimentos, e temos também grandes plantações que exigem o uso de máquinas, tanto para regar, para passar os produtos que afastam os insetos de destruírem os alimentos, quanto para colher. Na zona rural, assim como na zona urbana, nós temos diferentes tipos de casa. Podemos ter casas mais simples e podemos ter casas mais rebuscadas, maiores, até mesmo com piscinas.